Fala, gente, graça e paz. Estamos aqui já nos preparativos para a gente começar o nosso bate-papo hoje, relacionado a um tema bastante profundo, e nós começamos a partir de hoje esses 7 dias de reflexão sobre o livro, as 7 cartas escritas para 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, e nós vamos receber daqui a pouquinho o pastor André. Estará com a gente falando sobre esse tema maravilhoso. Receberemos aqui 7 pastores. Nosso amigo Sidão, meu amigo, que saudade. Eita Jesus, que saudade desse amigo. Não, Deus me livre de esquecer de você. Essa correria aí fez com que a gente não aparecesse, não pudesse se encontrar. Mas estamos juntos e a gente vai se encontrar. Faz um favor aí, Sidão. Vai passando, compartilhando aí essa live aí para mais pessoas. A gente vai tratar sobre a igreja de Éfeso hoje aqui, tá? Nós trataremos sobre a igreja de Éfeso. Oh, glória! E vamos tratar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós falaremos sobre a igreja de Éfeso. Quem vai falar hoje, quem vai estar aqui com a gente na live hoje é o pastor André, que já está aqui já com a gente. Então será maravilhoso poder participar dessa live com o pastor André. Meu amigo, a hora que você quiser, meu amigo. Vamos fazer essa live aí. Tá pronto? Quer cantar agora? Se quiser cantar agora enquanto o povo está chegando aí, para mim vai ser um prazer. Quer cantar agora? Se você quiser cantar agora, a gente entra agora. Vai entrar agora na live. Glória a Deus. Cantor Marcos Monteiro, meu irmão, Deus abençoe. Forte abraço, tá? Lembrando, tá, gente? A gente vai passar aí, começando de hoje, 7 dias falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada dia vai estar um pastor aqui diferente, amigo. E hoje a gente vai estar recebendo aqui um grande amigo que vem de uma família que todos são envolvidos no ministério pastoral. Eu tenho um carinho muito grande. E sinto um coração de ele já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho, tá? Cadê Sidão? Sidão, meu irmão. Gente, vamos compartilhando para mais pessoas aí. Daqui a pouco o pastor André vai entrar aqui com a gente. Sidão, meu amigo, cadê você? Venha-se embora. Tô aguardando aí. Pastor Eli Santana. Deus abençoe, meu pastor. Vai estar com a gente amanhã falando sobre a segunda carta. Hoje o pastor André e amanhã o pastor André e amanhã estará com a gente aqui o pastor Eli Santana. Amém? Então, desde já eu agradeço a todos. Por favor, gente, compartilha. O assunto é maravilhoso, é Bíblia. E é isso que a gente veio fazer aqui esses dias. Falar de Bíblia. Falar da palavra de Deus. Amém? Cadê o pastor André? Está aqui. Já estou convidando aí o pastor André para entrar com a gente aí, tá? Olha ele aí. Tá travado aí? Olha ele aí. Agora vai ser o Ronaldo.
Agora, coisa boa. Graças a Rapaz, Deus. o pessoal vai pensar que eu tô mentindo aqui, porque o cara que tá aqui tá com barba. Pois é, isso que eu tava pensando, se eu tinha venderam gato com lebre, foi porque lá atrás tá o cara com a barba desse tamanho e o cara sem a barba. Aí fica difícil, né? É o Meu irmão, coronavírus. prazer imenso poder receber você aqui. Amém. Tenho um carinho especial pela sua família, pela sua vida. E quando eu decidi fazer a live, eu tô começando agora, né? Começar a fazer live pelo Instagram. Então, no máximo aqui fica eu, Jesus e os anjos, às vezes aqui na live. Mas amém. Mas, e quando eu fui olhar nas minhas agendas para escolher o pessoal para participar da live, a primeira pessoa que me veio no coração foi você e eu Ah, obedeci. E para mim é um prazer receber. Pode dar saudação aí, pastor Eli está aqui com a gente também. Fica à amém. vontade. Eu fico grato, né, a Deus, primeiramente por essa honra, por você ter lembrado. Eu também tenho bastante consideração por você. Você sabe quando a gente passou um tempo aí junto, sempre fui seu amigo, sou seu amigo até hoje, claro, né? A gente se distanciou um pouco fisicamente, mas acredito que o espírito continua o mesmo. Quando você chamou, eu disse, rapaz, que responsabilidade é essa? Mas a gente está aqui para isso, a gente é vaso, né? A gente é usado por Deus e o nosso papel aqui é abrir a nossa boca, né? E Deus com certeza vai nos encher. Fico agradecido pelo pastor que está aí nos assistindo, né? Agora meu irmão acabou de entrar aí. E se você puder ir compartilhando, tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração, né, nessa noite a respeito dessa carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, que é muito forte, e muito atual. Né? Nos dias de hoje, eu acho que ela vem a calhar bastante. Ela vem trazer uma mensagem muito forte aos nossos corações. Então, eu tenho uma grande expectativa para essa noite, para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Né? Então, eu espero que vocês também, que estejam nos assistindo, aumente essa expectativa. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí minha filha gritando, falando, eu tenho duas filhas. É o fundo musical. É o fundo É, eu fui musical. musical. Uma de 1 ano, que é a Kate, e outra de 4 anos, que é ela, né? Princesa de Deus, que o Senhor me deu presente. Fui abençoado aí com duas meninas, que são bastante apegadas a mim. É um dos desafios de fazer essa live, é fazer com que elas não façam barulho. A minha já Mas está aqui por ali para lá. Vá. É, a minha essa já apareceu por aqui, já chegou. Eu quero agradecer aqui já ao pastor Marcelo Bento, que entrou aqui, está aqui com a gente, Lucas, que é irmão também do pastor André, que é também um vaso na mão de Deus, pastor Eli Santana, a esposa do nosso amigo pastor André, Mari, também está aqui, Sidão de Jesus, está me devendo uma live, o cantor Marcos Monteiro também, e está chegando mais gente. Jax, Tainá, eu acho que é Tainá, né? Eu acho que é Tainá. Jackson, o melhor baixista de Pernambuco, também. toca muito. É da Ibrado. Quer dizer que a minha internet tá travando. Isso é o diabo mexendo no Wi-Fi, varão. Tem que orar. Mas, Mas pra tá tu tá dando para travando. ouvir aí, né? Eu tô ouvindo, tudo normal. Pra tu tá Pronto. travando? A gente vai, nessa noite, trabalhar a primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso. E, como foi dito, como foi proposto, serão 7 dias consecutivos. Acabou de entrar aqui esse erudito, meu amigo, grande pregador, está com um curso maravilhoso de hebraico aí no YouTube, Giovanni Pontes. Meu mano, beijo. A gente fez uma live esses dias aí, rolou um debatezinho legal aí, mas estamos juntos. Giovanni, tu é demais, viu? E o que acontece? A gente terá 7 dias consecutivos
falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e a gente vai aplicar essas lições justamente na nossa vida e no contexto odierno, tá? Então, nada melhor do que as pessoas que eu escolhi, que são homens de Deus, que têm uma chamada bonita, como todos aqueles que eu admiro que estão aqui comigo, principalmente o pastor André, que é um Amém. pastor jovem, assim como eu, que sou presbítero, mas que a gente tem a mesma ânsia por almas, e já pastorei a igreja, não sei se está ainda lá pastoreando, está ainda, né? A igreja Com lá na certeza. Estamos fechados pastorei agora por causa do corona, né? da Aí, por causa da pandemia. Aí, como o nosso maior público é idosos e crianças, aí a gente deu uma parada no Pantanal, mas na sede estamos fazendo o culto online e aí a gente sempre está enviando, né, os links. Aí está sendo um culto unificado. o pastor André, ele pastoreia uma igreja lá no Pantanal. A igreja, queria que você falasse aí um pouco da igreja também, da sede, do ministério de vocês, do pastor presidente, da sua mãe, da pastora generosa, para que o pessoal saiba aí um pouco onde fica, o nome da igreja. Rafael, o povo está dizendo aqui, minha esposa veio me alertar que a internet a minha tá travando, só está saindo o áudio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do Wi-Fi e vou colocar a minha para ver se fica melhor. Aí Certo, eu eu vou espero. Vai lá, um meu minutinho irmão. só, pessoal. Então, gente, compartilhem, tá? Com mais pessoas, porque se trata de um assunto maravilhoso, uma igreja muito fantástica, com uma lição muito maravilhosa para a gente. E eu queria justamente fazer uma introdução, enquanto o André se prepara, sobre essa questão do livro do Apocalipse. É necessário a gente ter, na sua grande maioria, é um livro que é escatológico, figurativo, que trata de figuras de linguagem e que a gente precisa interpretar da forma correta e aplicar da forma correta. Não só o livro de Apocalipse, mas existem muitas coisas que são aplicadas da forma errada, tá? E isso acaba tirando aquilo que de fato a Bíblia quer dizer. E aí a gente acaba fazendo o que a gente aprende no seminário, né? A diferença da exegese para exegese, que é justamente exegese é quando eu coloco sentido ao texto, o que eu penso. Já a exegese é extrair de dentro para fora. Então a gente, Ó. olha ele aí, ele voltou. E aí, pessoal, Voltou tá tudo à tá melhor? meia-noite. Tá melhor, tá melhor, tá melhor, acho que tá melhor. É porque aí os dados móveis do celular mesmo. Não entendo. Para mim, ele vai ser melhor do Wi-Fi, né? Mas, Então, o que que acontece? Então, o livro de Apocalipse, ele tem esse grande problema dos preguiçosos, né? Pessoas que não têm coragem de interpretar, de ler, de pesquisar, para poder aplicar da forma correta. Então, por isso que eu decidi fazer essas lives, para que a gente possa aprender, que a gente possa ouvir a voz de Deus. Eu falei para o pastor André, deixe Deus lhe usar. Já vi Deus lhe usar, sei que Deus se utiliza da sua vida. Então, deixe amém. Deus lhe usar, que Deus possa falar com a gente de forma tremenda. E estamos aqui para ouvir. Agora é contigo, meu irmão. A gente Responde, vai. Oi? pode, respondendo logo a pergunta anterior, antes de eu Sim, sair, a nossa igreja foi fundada há uns 16 anos, 16 anos, né, aqui no Monte Verde, e pelo meu pai, né, o pastor presidente, pastor Ailton, e graças a Deus é uma igreja que tem se expandido. No momento nós temos 3 templos, aqui no Monte Verde, Ibura, no Pantanal, que é onde eu, pela graça de Deus, pastorei, e uma lá no Alegrete, no Piauí, né? Uma terra tão longe que tu teve o prazer foi visitar lá, não foi já, foi e conosco. prazer. E pronto, nós somos simples, um povo simples, né?
mas que buscamos sempre o Senhor. E como me foi dada essa oportunidade de explanar sobre a igreja de Éfeso, eu sou o tipo do cara, não mestre, né? A gente tem um certo conhecimento, pela graça de Deus, né, que o Espírito Santo nos dá, mas eu não sou um mestre, né? Aí, e o interessante dessa igreja, da carta de Éfesos, para a gente poder aplicar na nossa vida, para a gente poder aplicar corretamente, como você estava falando, que o pessoal tem o medo de estudar o livro de Apocalipse, tem preguiça de estudar, né? Talvez, eu não sei porquê, talvez porque é conhecido e é o certo, o livro da revelação, né? Mas se esquecem que a revelação que está aqui nesse livro é do noivo para a noiva, né? Se esquece que é fundamental tudo que está aqui para a nossa salvação, para a nossa vida. O alerta, tudo que Deus vem trazer aqui é para que nós nos tornássemos puros, santos, né? Uma noiva imaculada. Esse é o desejo do Senhor. Isso. Né? Salvar. O problema é que o pessoal lê a Bíblia, alguns, com o intuito de buscar condenação. Misericórdia. Né? Esse é o grande problema, talvez, da maioria das pessoas que se afastam, porque quando ouvem a palavra de Deus, quando escutam, assistem ou lê, tomam para si condenação, misericórdia. Jesus disse certa vez assim, ó, em Samaria, que espécie de espírito vocês acham que eu tenho? O que eu trouxe? O espírito que eu trouxe é um espírito de vida e não de morte. Né? Então é esse primeiro critério que nós precisamos entender nessas cartas que o Espírito escreveu à igreja, né? Que Jesus, através de João, escreveu à igreja. Que essas cartas vem para trazer libertação, não condenação. Por mais que a palavra seja dura em certas ocasiões, mas é para te libertar, para te curar, né? Mostrar o caminho que você deve andar. Né? E algumas coisas que nós temos... Só rapidinho, pastor André. Eu estou olhando para baixo aqui, porque Pode eu falar. estou pegando as Anotando. pérolas, entendeu? Vai falando aí, eu não perco. Sabe como é pregador, né? Pregador, Eu meu filho, sei. só pérola a gente tá pegando. Inclusive, eu anotei aqui uma revelação do noivo para a noiva. Para mim, já começou de forma fantástica. É forte. Isso aí. Já A anotei Bíblia aqui. toda é o noivo falando da noiva. Né? Verdade. Se você ler a Bíblia sem essa visão, eu aconselho você reler de uma forma diferente. Tanto no Velho Testamento, a gente, mas aí, como é que eu vou ler o Velho Testamento? Se é uma coisa que já passou. Meu filho, se você ler o Velho Testamento, não vê Jesus ali, então está errado. Porque a palavra fala que ele é, desde o princípio, ele é o verbo. Né? Então, a Bíblia toda é Jesus falando para a gente. Teve até um pastor que teve fez um vídeo infeliz dizendo uma colocação que ele disse que Jesus se resumia só em alguns capítulos da Bíblia. Teve uma grande infelicidade, né? Porque nós sabemos que aqui é a boca de Deus e Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, acabou-se, é um só. Mas vamos... Esse tipo de pessoa, eu digo sempre que quando começarem a estudar, a lerem a Bíblia, é só virar ela, eles estão lendo de cabeça para baixo. É só virar. E aí eles passam a entender melhor, porque, meu amigo, não tem como você... Verdade. Pode soltar aí. O problema é que o pessoal quer ler carnalmente, né? Eu não vou me prender muito a pontos históricos, né? Porque nós temos pouco tempo na live, né? E também não é o meu forte, pontos históricos. Eu gosto bastante de trazer uma mensagem. Pessoal. E para a gente, um momento principal. Agora sim, mas claro que nós vamos trazer alguns pontos sobre a igreja, sobre a cidade, enfim, sobre a igreja, que são cruciais, como quem foi que fundou a igreja? Essa é uma pergunta que nós precisamos saber. Quem foi que fundou a igreja de Éfeso? Né, de Éfeso? Foi o apóstolo Paulo, em
em uma de suas viagens, para ser mais precisamente a segunda viagem, ele estava sendo acompanhado de Priscila e Áquila, né? E aí ele começou a pregar ali, e foi, diferentemente de alguns lugares, foi bem visto, porque ali na igreja na cidade, né, de Efésios, tinha judeus fervorosos, né, que praticavam a sua cultura religiosa e que esperavam sim o Messias. E aí, quando Paulo trouxe essa ideia de Cristo, eles aceitaram logo de cara, pediram para Paulo continuar ali, só que Paulo tinha outras coisas para fazer e deixou Priscila e Áquila lá e começaram a pregar o evangelho. Logo se converteu Apolo, e aí foi fundando um povo muito forte, né? Depois Paulo retorna, se converte, alguns discípulos de João, ele prega, batiza. Aí você pode perguntar, André, por que você está falando isso? Isso aqui é muito importante a gente anotar isso na nossa mente, porque isso vai dando características da igreja de Éfeso. Porque nós vemos que começa Paulo, Priscila, Áquila, aí depois Apolo, aí depois vem os discípulos de João Batista, aí vem Timóteo, que Paulo manda para lá e fica por lá. Então, a estrutura da igreja é forte. Olha que corpo de obreiro poderoso, pastor, presbítero poderoso, né? Qualquer igreja dessa iria crescer. E aí, qual era o momento da cidade? Qual era o ponto mais alto da cidade? Que ela era uma cidade idólatra. Por causa, você conhece bem, que tinha lá o templo da deusa Diana, enfim, dessa mulher aí que o povo idolatrava muito. E aí é que começa a dificuldade dos cristãos, que agora começava a crescer. Porque um ponto que Deus nunca negociou, foi um princípio que Deus nunca negociou, foi a idolatria. Então, você crente, nós cristãos, nós não negociamos, não temos parte com idolatria, né? Só existe um Deus para nós, e é Deus, e Ele é o único e suficiente Salvador. Tem gente que quer abraçar, ó, todo mundo, tá falando de amor, é o certo, é o caminho certo, fala de amor, fala disso, é o caminho certo. Aí é que está errado, né? Aí a gente começa a trilhar ramificações do caminho da verdade, que não existe. A palavra fala que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Jesus fala isso. Então, quando a gente começa a criar ramificações, né, para trilhar um caminho, aí a gente começa a se perder, né? Então, a gente já começa a ver isso. A dificuldade da igreja de Éfeso. A idolatria, que era imensa naquela cidade. O mercado girava em torno disso, sobre vender imagens. No livro de Atos, alguns textos vai relatar sobre isso, até de um ourives que se chateia assim, no modo de dizer, né? Que se sente colocado sobre a parede, né? Na função dele, porque os cristãos estavam crescendo e pregando contra a idolatria, né? Então, aí já começa a perseguição. Aí, por isso que a gente começa a entender o porquê Deus falou aquilo, é exatamente isso para Éfeso, né? Que foi, vamos agora para a carta, porque senão se eu ficar só no ponto aqui, o negócio vai se estender. Deixa eu só fazer um adendo. Pode fazer. Essa questão que você falou aí, que é bastante interessante, é como se você, para agradar, muitas igrejas hoje, para agradar, claro que a gente não está falando de modernismo, nós estamos falando de mundanismo. Você Exatamente. falou aí sobre essa adoração, a idolatria, e o papel da igreja, quando ela chega, é justamente mudar os conceitos de idolatria, de imoralidade, de pecado, de tudo que tem de errado. A igreja vem para justamente quebrar esse jugo. Fantástico, perfeito, pastor. Pode continuar. O apóstolo Paulo até cita no livro de Romanos, capítulo 12, né? Transformai a vossa mente pela renovação. Transformai, perdão, me abandonei todo.
Não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação de vossa mente. Isso aqui é algo fundamental para a nossa vida. Por quê? As pessoas... O que poderia acontecer com o pessoal de Éfeso? Era isso. Ah, o que manda aqui é a idolatria, então a gente vai deixar quieto. Deixa o pessoal vender aí na porta da igreja, não se mete não, porque você sabe que os imperadores daquela época era cruel, e foi cruel com João, né, o apóstolo João, que pegou e jogou lá na ilha de Patmos, o imperador Domiciano, parece o nome dele, um negócio assim. Domiciano. Pegou e exilou João Batista, ou João Batista não, o apóstolo João. Então, tinha tudo isso, toda essa perseguição em cima da igreja. Então, era um motivo para se calar. Mas a igreja era fervorosa. Era fervorosa. E aí, quando a gente chega nas cartas de Éfeso, me faz me perguntar, me questionar algo. Que é, irmão, será que eu, mesmo sendo fiel, consigo estar infeliz na igreja? Será que as pessoas, mesmo sendo fiéis, veja só, escuta essa pergunta. Será que as pessoas, mesmo sendo fiéis, conseguem estar felizes na igreja? Isso é uma pergunta que pode não parecer muito, não ter cabimento. Mas se eu e você examinar essa carta de Éfeso, nós percebemos que era uma igreja fiel. Olha aqui a palavra fala, ao anjo da igreja, em Éfeso, escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu só vou dar uma segurada aqui nesse primeiro texto, por quê? Aqui, Jesus, o noivo, como assim foi dito no começo, está chamando a noiva para o canto e dizendo, ó, vou ter um particular contigo aqui agora e não adianta esconder nada, porque eu sei de tudo. Ou seja, o Jesus que está falando aqui não é aquele Jesus que desceu, que foi cuspido, entende o que eu quero dizer? Que ia ser cuspido, que foi crucificado. Não, o Jesus que agora está falando aqui é o ressurreto, é o leão da tribo de Judá, é o que vive e reina. Esse Jesus que está falando, olha, eu ando no meio das 7 igrejas e eu tenho todas elas na palma da minha mão, ou seja, eu conheço você. Então não adianta você usar uma máscara, uma roupa, não sei, se esconder atrás de alguma coisa, porque eu tenho um particular com você hoje. Então, esse Jesus aqui é muito forte. Olha, ele está chamando a igreja em teu íntimo, dizendo, ó, aqui é sem máscara. Não adianta, não tem ninguém aqui, só está eu e você. E eu sou o ressurreto, o onisciente, onipresente, onipotente. Eu sou esse Jesus. Né? Porque a gente quer enganar não sei a quem. Dentro da igreja, você sabe, você já rolou muito. Eu sou mais regional, mas tu anda mais por aí. E você sabe que tem muitas pessoas querendo enganar o povo de Deus. Tem muitas pessoas tentando se passar por ovelha. Isso é bíblico, né? Sendo lobo. Tem muitos pastores que se usufruem do título de pastor, né? Para enganar as pessoas. E isso encaixa com aquilo que é dito, que quando Moisés ele percebeu que a glória de Deus se esvaía dele, ele permaneceu usando o véu para que o povo temesse, mas ele usava o véu para mostrar uma coisa que já tinha ido embora já. Exatamente. Já não existia. Então essa é justamente essa grande preocupação. Só um detalhe que eu anotei aqui, você falou uma coisa interessante, do mesmo cristão sendo fiel a Deus, temente a Deus, há a possibilidade dele sofrer, dele estar na igreja, estar congregando, estar ali entre os irmãos, mas não estar feliz. E aí eu lembrei, eu estou fazendo um curso agora de interpretação bíblica, e nesse curso foi falado essa semana agora sobre a questão que a gente ouviu aí na igreja, aí na Ibrade, com o Maluta, né? Maluta, não sei se é o nome certo do pastor. Eu acho que é. Assim. Da África, né? Isso. E aí foi dito o seguinte, se o Senhor é meu pastor, e por que me falta? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por que me falta?
É muito forte isso aí. E, e aí, na semana agora passada, o professor falou sobre a palavra o Senhor é meu pastor e nada. No hebraico não é nada, no hebraico é lot, ou seja, não. Ou seja, o Senhor é meu pastor e não me falta. Ou seja, ele não me falta. O Amém. pastor não me falta. É verdade. Então, é necessário, é sim possível você ter aquele momento de tristeza, de dificuldade, mesmo sendo cristão dentro da igreja, sendo feliz. É interessante isso. Com certeza. É porque nós temos uma imagem assim, ó. Acho que a gente foi educado culturalmente pelas novelas, né? Pelas novelas. Porque, tipo, a pessoa está vivendo aqui uma vida. Vou falar para novela mexicana. Vive uma vida de catadora de lixo, miserável, passando fome. Aí encontra o amor da vida dela e aí é feliz para sempre, né? Trouxe a revelação. Quando se casa. Só que eu vou ser casado, eu sou casado, e a gente sabe que quando casa, é aí que começa o problema, né? É aí que começa a caminhada, né? Então, É aí que a felicidade acaba. É brincadeira, é brincadeira. É é, brincadeira, tá, gente? É mas, brincadeira, é brincadeira. mas é isso que nós precisamos entender. O evangelho talvez tenha sido pregado de maneira equivocada, né? De uma transformação de ontem e hoje, né? A diferença agora é como você falou, Jesus está conosco, ele não vai nos faltar. Eu estava ministrando sábado, agora lá na Ibrade, e dizendo o seguinte, né? Jesus disse, olha, aquele que deseja vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, Perfeito. Jesus, aí eu vou perguntar algumas coisas. Jesus chorou, chorou. É um sentimento triste com a morte do amigo dele, Lázaro. Mas só que ele não baixou a cabeça. Ele chorou, levantou, enxugou e disse: Lázaro, vem para fora. Ressuscitou. Jesus se comoveu com algumas situações, se comoveu com a viúva de Naim, com várias pessoas. Ele foi lá e operou milagre. Ou seja, ele se comoveu, se entristecia, mas ele não baixava a cabeça. Ele levantava e usava da autoridade que ele tinha. E assim somos nós. Por ter Jesus Cristo, as situações virão, sentimentos virão, mas só que eu e você temos que permanecer inabaláveis, né? A palavra diz o seguinte, é bem clara: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, quando eu e você permanecemos, aí é outra coisa. Usamos da autoridade, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós somos mais do que vencedores por causa disso, porque nós estamos em Cristo Jesus. Né? Aquele que não perdeu, que não se deixou abalar por nada. Até mesmo quando foi morto, ele disse, olha, ninguém tirou minha vida, não. Eu a dei e eu mesmo tomei ela. Então, ele morreu e ressuscitou. Então, isso é muito forte. Se a gente ficar falando aqui, vai fazer uma live, uma vigília, né? Porque é muito... Pastor André, Pode dentro falar. dessa introdução aí que o senhor fez aí, eu queria fazer uma pergunta. Essa questão da idolatria, comparando a igreja de Éfeso e a cidade, o que o senhor definiria como idolatria hoje dentro da igreja? Idolatria hoje dentro da igreja. Nós temos algumas pessoas da meio gospel, né? Que muita gente idolatra. Dizem assim, isso aqui é algo até fácil de dizer, né? Por exemplo, fulano de tal falou isso, eu vou seguir o pregador fulano de tal, porque foi ele que disse. Esquecemos aquilo que Jesus falou. Tem algumas coisas que nós dizemos assim, ó, até culto, a gente coloca meio que uma idolatria. Vou explicar. A gente diz, olha, eu não vou para o culto de hoje, porque é culto de doutrina, eu só vou culto de família, de domingo, porque é um culto onde está todo mundo ali. Aí você, oxe, André, como assim é idolatria? Se é o culto, o resumo de idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Então, se você deixa de ir à igreja, porque vai ser explanado um estudo, se você deixa de ir para a igreja, porque não vai trazer uma mensagem que vai massagear o teu ego, então sim, você está colocando uma coisa na frente de Deus que é a sua vontade. Então,
O pessoal hoje na igreja tem idolatrado bastante a sua própria vontade, aonde foi que nós morremos para a nossa própria vontade, para viver a vida que Cristo nos deu. Né? Então, tem sido a maior idolatria do povo hoje na igreja, né? É a sua própria vontade. Sem falar esses cantores gospels que nós temos hoje no meio evangélico. Né? Talvez nem sejam culpados por isso. Uns, assim, usufruem, né, e faz por onde, mas outros, inocentemente, acabam sendo postes de ídolos, né, para alguns. Né? Tentaram fazer isso com Paulo. Né? Paulo curava e o pessoal começou a querer idolatrar Paulo. Só que aí está a diferença no homem de Deus. Ele repreendeu na hora e pronto, deu a glória e toda a honra para o Senhor. Perfeito. Então, volta para Éfeso, para a carta? Isso. Vamos voltar. Pronto. Aí, pessoal, aí, olha só o que a palavra vai falar no versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de todas as espécies por causa do meu nome, e não te deixasses desfalecer. Vê só, não, examina essas características, esses elogios que Cristo trouxe para essa igreja. Aí eu pergunto, era uma igreja fiel ou não era? Muito fiel. Jesus estava dizendo que trabalhava arduamente, ou seja, incessantemente, sempre estava procurando alguma coisa para fazer. Ela tinha perseverança, que é uma coisa que tem nos faltado nos dias de hoje, é perseverar. Muitas pessoas começam um negócio, no outro dia já esfria totalmente. Não tolerava pessoas ruins, né? Colocava aqueles que diziam ser homens de Deus à prova, né? Trazendo assim, desmascarando completamente. Então, era uma pessoa fiel, era um crente fiel. Vamos colocar numa pessoa, como, né? A igreja de Éfeso. Como igreja pessoa, né? Como igreja pessoa. Era uma noiva fiel, só que estava infeliz. Por quê? A palavra fala o seguinte, ó. Entretanto, no capítulo 4, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Aí você vai me perguntar, como é que a igreja de Éfeso estava feliz? Como é infeliz? Como é que tu sabe, André? Porque Jesus está alertando agora. Aí a gente começa a examinar o seguinte, abandonado o primeiro amor. Uma igreja que fazia tudo isso. Aí, quem é amor? Amor é Deus. Deus é amor. Né? Então, o apóstolo Paulo vai falar em uma das cartas dele que se a gente fizer várias coisas, aí falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada vale. Então, sem o amor, a gente subentende que há um vazio no nosso coração. Há algo faltando dentro de nós. Glória. Né? Pastor Beroaldo, beijo, meu irmão. Senhor, Assembleia de Deus Madureira. Amém. A responsabilidade só aumenta, né? A noiva... Mas tá bom, tá gostoso. Eu tô aqui, ó, só na brincadeira. Amém. E olha que palavra forte agora, dura, que lapada que vem para o nosso coração agora, nesse momento. Se eu e você estamos sem amor, se a igreja de Éfeso está sem amor, isso significa dizer que estava fazendo as coisas sem Deus. Veja só. Aí por que eu falei lá no início que a igreja foi feita por Paulo, Priscila, Áquila, não sei o quê? Falei tudo isso, né? Porque trazia a ideia de um povo forte, de um povo que começou numa caminhada certa, de um povo que sabia qual era o seu alvo, trabalhou poderosamente para a igreja crescer do jeito para chegar a preocupar o imperador. A igreja cresceu poderosamente. E agora ela se encontra
perdida. Nós temos uma ideia errônea de dizer assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Alguns têm. Alguns têm a ideia errônea de pensar o seguinte, se Isso, Lucas, Cristo... Lucas colocou muito bem aí. É o chamado fazer sem o porquê. Sem o porquê. É boa colocação. Fazer sem o porquê. Eu tenho que fazer. Tem muitas pessoas hoje, Rafael, agora não, porque a gente está quase uns tempos sem pessoas, né? Assim, devido ao negócio. Mas tem muitas pessoas que estão indo à igreja, aos cultos, porque foi passado culturalmente para eles. Isso é o maior erro. Eu falava no culto de adoradores o seguinte, que as pessoas acham que ser um adorador do Senhor é só naquele momento aonde o louvor está tocando, você fecha os olhos, levanta a mão e canta a música que está sendo entoada. Isso é um erro terrível. Um erro terrível. Adorador, uma pessoa que é adorador, que busca o Pai, ele tem a sua vida centrada ali, ó, trilha os caminhos do Senhor. O povo Ou seja, a adoração, ela não fica isolada aquelas 2 horas que a gente passa ali dentro da igreja. A Não, adoração é 24 horas, né? A vida diária. exatamente. É o estilo de vida, é o seu jeito de ser. Você. A sua vida agora. O sentido da sua vida é esse agora. Né? Porque quem assim faz, meu irmão, tá jogando seu tempo fora. Tá jogando. Sinto muito dizer, tá jogando seu tempo fora. Né? Os adoradores de Alá, eles fazem o quê? Eles se explodem porque eles adoram Alá. E muitas vezes eu e você queremos. Porque chove, não quer ir ao culto. Exatamente. Isso é terrível. A igreja. Elton Menezes, Deus abençoe, meu amigo. Pai do Senhor, varão. A igreja tem perdido o trilho. Né? Essa é a importância de uma live que nem essa. Essa é a importância de ler Apocalipse, essas cartas à igreja, de se estudar, né? Procurar ouvir o que o Espírito diz à igreja. Essa colocação, depois no final da carta, é muito poderosa, né? Porque ela está dizendo assim, ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa colocação está dizendo assim, isso aqui é um conselho para a sua vida, né? Escolha agora seguir dessa forma. Né? Essa é a colocação desse texto. Verdade. Então, aí ele fala, tem contra ti que esqueceu o primeiro amor. Né? Isso aí. Então, aí ele dá o conselho agora. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Porquanto, se não te arrepender... Vou parar aqui nessas primeiras obras. Jesus está mandando a pessoa fazer mais coisas? Não. Por quê? Isso aqui é lógica. No início ele elogiou por quê? Porque ele trabalhava, porque a igreja estava trabalhando demais. Você trabalha arduamente. Muitas pessoas pensam... Esquecer o principal. O principal. Vê, muitas pessoas pensam que fazer muita coisa é algo que vai agradar a Deus. Tem até um ditado que diz assim, menos é mais. Né? Porque o que foi que Jesus veio trazer para a gente? Liberdade. Veio trazer um jugo suave. Né? Um jugo suave. Algo que nós podemos suportar. Então, se eu entro na igreja, vamos assim dizer, aí eu já tenho uma missão que é de todo cristão, que é ir e pregar o evangelho. Eu já tenho essa missão aqui. Se converter hoje, pai, você já... eu costumo dizer o seguinte, que o evangelho só se trata de você até o momento que ele te alcança. O evangelho te alcançou, ele agora trata do próximo. Agora ele se refere àquele que não conhece. Ele me alcançou... A Samaritana provou isso, né? Exatamente. Assim que ela recebe
assim que ela concretiza aquela conversão, ela não espera o discipulado, ela não espera o curso teológico, ela sai, vai pregar. Exatamente. Então, essa é a ideia. Muitas pessoas querem viver no leitinho. Hebreus alerta sobre isso. Hebreus alerta sobre isso. O escritor das cartas aos Hebreus diz o seguinte: ó, eu queria trazer aqui uma comida melhor para vocês. Uma feijoada, ele até fala assim, mas vocês estão como criança que tá bebendo um leitinho. Então, a minha vontade, até no capítulo 7, ele diz assim, a minha vontade era que vocês amadurecessem espiritualmente. É isso que nós temos que fazer. Isso aqui é um amadurecimento espiritualmente. Quando eu entendo que o evangelho chega a mim e eu tenho que passar para o outro, né? Tem uma frase de efeito que diz assim, ó, o que é o evangelho? O evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde conseguiu o pão, né? Uma pessoa que necessita daquilo, do pão, sabe aonde tem e leva outras pessoas para buscar aquele pão. Esse é o amor. É muito profundo isso, pastor André. E me lembrei agora, eu não sei se foi Moody ou se foi Spurgeon que disse que você só é considerado um cristão quando você consegue olhar para o ímpio e sentir angústia em vê-lo longe de Cristo. Exatamente. Se você consegue olhar para o ímpio, olhar para o pecador e não sentir angústia ao vê-lo naquela situação, o evangelho ainda não chegou aí. Vai chegar, tá vindo no BRT aí. E já que tu falando sobre isso e eu também, aí já desce uma revelação sobre o que é essa primeiras obras, esse primeiro amor. Entrega. A revelação aqui. Qual foram as primeiras coisas que a igreja de Éfeso começou a fazer? A crescer, a multiplicar, a pregar a palavra de Deus, querendo o quê? Trazer pessoas ao arrependimento. Trazer pessoas para junto do Pai. Será que nós, muitas vezes, porque já crescemos demais, porque a nossa igreja está tão grande, nós esquecemos que o nosso intuito é ganhar almas e começamos a fazer coisas que talvez agora é dizer assim, ó, quer estar comigo, tem que ser assim. Senão, se exploda. Tem pastores que agem assim, misericórdia por isso. Tem líderes que agem assim. Mas eu acredito que quem age assim perdeu esse primeiro amor. Talvez a igreja de Éfeso estivesse fazendo isso. Estivesse trabalhando, estivesse dando suporte às viúvas, estivesse dando suporte aos órfãos, mas estava esquecendo que o principal alvo, o foco, era Jesus, que tinha morrido por todos eles, para que hoje eles tivessem vida. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos disso, que o foco, o alvo é esse, é Cristo. Não é quem prega mais, não é quem canta melhor, não é o melhor ministério de teatro, não é o melhor ministério de dança. Não, o foco, o alvo é que Cristo morreu por mim e por você. A palavra vai nos falar o seguinte, lá no livro de Coríntios, agora não lembro se é o primeiro ou se é o segundo carta de Coríntios, que eu e você não podemos mais perder tempo com outras coisas. Nós temos que agora focar na nova vida que temos, que foi em Cristo Jesus. Jesus veio aqui e ele não perdeu tempo com mulher, ele não casou, não é porque ele não... Ele estava como homem, não é porque ele não se sentia, não tinha necessidade humana. Não, ele não casou, ele não pecou porque ele sabia do seu objetivo. O propósito, o seu objetivo, o seu caminho era reto, não tinha tempo para perder. E muitas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa, que é um erro nosso, achar que temos tempo, né? Onde Jesus nos questiona. Quem de vós pode aumentar pelo menos 1 minuto que se quer na vossa vida? Né? Então, essa é a alerta que Cristo nos traz. Retorna, pois, ao primeiro amor. Ao primeiro amor. João vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o primeiro amor aí sendo revelado. Para que você hoje tenha vida. Muitas pessoas não sabem responder porque serve ao Senhor.
porque a gente ama ao Senhor. Muitas pessoas dizem porque Ele é bom, porque não sei o quê. Mas a resposta está aqui, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu e você retornar a esse amor, de anseiar pela vida, pelas vidas, aí nós retornamos às primeiras obras. Né? Eu acredito Então, que pastor essa... André, essa questão aqui, você falou aí sobre Cristo não mandou que eles desse continuidade ao trabalho, mas parasse, olhasse para onde caiu, retrocedesse para poder continuar a fazer aquilo que estava fazendo, não é isso? Correto? Isso. Que a gente sai atrapalhando as coisas, né? Aí as pessoas pensam que não pode parar. Então quer dizer que esse negócio de o passado passou também não é tão assim, não é isso? Não, não é. Né? Qual é o passado que passou? É em relação àquilo que nos traz Leonardo, condenação. o passado passou mesmo, né? É, mas aí, quando se trata de rever aonde está errando, então nós temos que parar e olhar. Quando é que o passado passou? Quando nós nos arrependemos. Aí já não existe mais passado. Mas se eu estou no erro, que era o caso da igreja de Éfeso, não era passado. Ele mandou, ele disse, olha, presta atenção aí. Onde é que tu está errando? Quando foi que tu começou a errar? Quando foi? Ele está perguntando. Quando foi que tu começou a sentir um vazio na tua vida? Quando foi que, vamos dizer assim, uma pessoa que começa a trabalhar, quando é que foi que tu parou de gostar de ir ao trabalho? Qual foi o dia que tu acordou e disse, poxa, eu tenho que trabalhar hoje? Qual foi o dia que tu disse, poxa, eu tenho que ir à igreja hoje? Então é isso, poxa, eu tenho que falar do Senhor hoje? É essa pergunta que Cristo está fazendo. Por quê? Porque isso é algo que está no coração da igreja. Está no coração da igreja. Mas aí, quando vem o arrependimento, se vier o arrependimento, aí sim, passado. Aí Deus lançou no mar do esquecimento e ele mesmo tem uma promessa de não lembrar mais sobre esse erro, sobre o pecado. Né? Ele fez isso com Jacó, né? Fez com que Jacó tratasse, antes de fazer tudo que tinha que fazer na vida de Jacó, fez com que ele tratasse o seu passado. Né? Então, Exatamente. justamente, deixa eu só dar uma olhada aqui, pastor. Foi Lucas falou. Dá uma olhada aí, me ajuda aí. Lucas falou, trazer o passado que traz esperança. É exatamente isso. Marins, né? Me fala a memória aqui, Marins. É minha sobrinha. Isso. Nós temos, Felipe botou aí, olha aí, o pastor Felipe aí também. Nós temos vida hoje pelo que Jesus fez no passado. Justamente. Exatamente. É isso que traz esperança. Mas no passado, esse passado que está dizendo aí é temporal, né? Passado temporal. Há muito tempo atrás, que vive até hoje, que é presente hoje na nossa vida. Isso é só algo cronológico, né? Vamos dizer assim. Mas o passado que não se lembra mais é aquele... parece meio confuso, mas é aquele que traz condenação. Aquele que vive é presente. Ó a palavra. Aquele que era e o que há de vir. Então, ele nunca vai ser passado. O que trata sobre Jesus, sobre vida, é presente e é eterno e é vindouro e assim vai. É um ciclo sem fim. Né? É eternidade. Jesus veio trazer eternidade para a gente. Né? Aí nós paramos no 4, não foi? No 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Aqui ele pega pesado. Pega pesado. Ele ameaçou, agora falando não só para os dias de hoje, mas no dia atual, no texto atual, ele estava
ameaçando tirar a igreja de Éfeso. O candelabro, você sabe que representava a cada igreja, as 7 igrejas, né, que ele falou lá no início. E tem as 7 igrejas, andava sobre o meio. Então, ele estava ameaçando ali tirar a igreja. A igreja. Aí, muitas pessoas pensam que pode fazer. Tem aquelas músicas, né? Que tem promessa de Deus, não morre não até se cumprir, né? Mas aí, meu filho, tem que estar de acordo com a promessa para se Se a cumprir. promessa for condicional, É, como assim, como eu sou arminiano, né? Eu acredito que a salvação ela é condicional. condicional. Entende? Você tem que fazer por onde que eu quero dizer, não em obras, claro. Isso. Não em obras, porque Se ninguém é você salvo não pelas obras. quiser ser salvo, Você não é. E é isso que Jesus está falando aqui. É isso, exatamente isso que Jesus está falando. Se você não se arrepender, se você não quiser, se eu tirarei o candelabro do seu lugar. E aí, se a gente for examinar agora historicamente, a igreja de Éfeso, depois dessa carta, ela se reergueu. Ficou bem. Mas depois de um tempo, ela saiu, desapareceu. Por quê? Deve ter caído novamente. E se a gente for pesquisar agora historicamente, pronto, foi dissipada a promessa de Deus em relação à salvação daquela igreja, foi cumprida. Não se arrependeu, não vale só se arrepender hoje e amanhã tornar a mesma coisa. Não, tem que se arrepender hoje e todos os dias permanecer nessa nova vida que você escolheu. Muitas arrependimento pessoas. é justamente isso, mudar de trajeto, mudar de percurso. Você está indo por aqui, arrependimento é justamente isso, voltar. A A capacidade capacidade. de se perdoar não só a si, mas a todos, remove um peso enorme. Verdade. Essa é a ideia. Perdoar. O perdão foi para quem? Para todos nós. Muitas pessoas dizem, perdoar só Deus. Se assim você pensa, meu filho, sinto muito. Vai para o Deus inferno. perdoa, eu não, né? O Eu pessoal não. tem costume de dizer isso. Terrível, isso é terrível. Né? Nós precisamos Dá, perdoar da dá, igreja. é Daí, bênção, né? bênção. É Bênção. bênção? Benção, americana. Aí tem a promessa condicional, né? Se você se arrepender, se você não se arrepender, eu tirarei. Mas aí ele fala agora sobre os nicolaítas, né? Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu não queria me prender muito a isso, porque aí a gente vai entrar também num assunto maior e o tempo já está se esgotando. Aí ele vem, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor, esse final também vem uma promessa característica para o povo daquela cidade, porque diz assim, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Por que Deus falou da árvore da vida para a igreja de Éfeso? Como eu citei lá no começo, a cidade de Éfeso era idólatra. O que eles faziam? Eles davam banquetes idólatras para o povo. Serviam banquetes idólatras, ou seja, para atrair o pessoal. Eu não sei como era, mas eu acredito que naquela época devia haver bastante necessidade de alimentos, né? Algumas pessoas, nem todo mundo tinha acesso à comida, né? Devia alguns passar fome. E eles davam banquetes. Pastor André, pessoal, rapidinho. 17 segundos vai cancelar a live, aí eu vou encerrar aqui e vou entrar de novo para a gente dar mais 20 minutinhos aí para a gente concluir, tá? Vai parar aqui, eu Amém. vou deixar salvo e eu volto de novo e o pastor André volta de novo e a gente conclui aqui. Amém.